Há muito tempo atrás, quando eu era estagiário da Defensoria Pública do antigo Fórum Clóvis Bevilacqua, o saudoso promotor de justiça, Dr. Gilberto Dias, me contou uma história muito interessante. Numa pequena cidade do interior do Ceará, ao final de um badalado e concorrido júri, o juiz anuncia a absolvição de um réu acusado de um crime bárbaro. Segundo a acusação, o réu teria estuprado e matado uma criança de 5 anos de idade. Ao sair do fórum, o jovem advogado, já um extraordinário tribuno, foi abordado por um popular que acompanhou todo o julgamento, que foi logo lhe felicitando. Parabéns, doutor, o senhor foi muito bem. Conseguiu algo que ninguém nessa cidade imaginava, absolver o réu. Aliás, doutor, eu acho que o senhor vai conseguir ser juiz primeiro que o promotor. Ele é muito fraco. O advogado, que nunca pensou em fazer outra coisa na vida além de advogar, pois para ele essa era a sua vocação, ficou um tanto incomodado com aquela observação. Mas, como estava muito feliz com o resultado do julgamento e não queria se desentender com ninguém, preferiu tomar aquilo como um elogio, mesmo dirigindo ao seu interlocutor um sorriso meio amarelo. Pois é, sempre houve, e acredito que ainda há, uma equivocada impressão junto à população em geral que a advocacia ou defensoria e a promotoria são degraus anteriores, níveis inferiores ao da magistratura. Como se um bacharel em direito só pudesse chegar a juiz se antes passasse pelas carreiras inferiores e intermediárias de advogado ou defensor e de promotor. Essa sensação fica ainda mais forte quando se observa que numa audiência ou sessão de julgamento é o juiz quem preside os trabalhos, organizando os atos e tudo mais. Não há absolutamente nenhuma hierarquia entre advogado, juiz e promotor. E nenhuma carreira é degrau anterior da outra. Definitivamente não. Ou seja, ninguém manda em ninguém. Na verdade, cada um exerce uma função distinta no processo. Um acusa, o outro defende e o outro julga. E cada um deve se preocupar com sua função, não se intrometendo, não se imiscuindo na função do outro, sob pena, aliás, de nulidade do processo. É absurdo, portanto, para dizer o mínimo, que um juiz sugira a acusação ou a defesa, por exemplo, a realização de uma diligência ou que dê uma dica de como proceder em relação ao réu. Em síntese, essa tarefa, essa luta para mostrar, para esclarecer que não há hierarquia entre advogado, promotor e juiz, deve ser encabeçada por todos, mas especialmente por advogados e promotores, justamente aqueles que são vistos pela população em geral como inferiores ao juiz. Portanto, as revelações que o The Intercept Brasil vem fazendo nas últimas semanas, divulgando conversas internas entre os procuradores da República da Força Tarefa Lava Jato e também entre o coordenador da Força Tarefa, o procurador Deltan Dallagnol, e o juiz Sérgio Moro, o hoje super-ministro da Justiça, vem chocando a todos por vários aspectos. Um desses aspectos em especial é que os diálogos demonstram que há uma panelinha, um consórcio entre a acusação e o juiz contra os réus, ou seja, em desfavor das defesas. Mas infelizmente não é só isso. Fica claro também que essa panelinha, que esse consórcio tem um chefe, e o chefe é o juiz. Isto é, o juiz manda na acusação. No caso, o juiz federal manda nos procuradores da República. Das diversas conversas reveladas até agora, temos que o juiz sugeriu que a acusação ouvisse testemunhas, que o juiz ficou irritado com a investigação iniciada pelo MP contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e que o juiz foi contra as negociações de uma possível colaboração premiada iniciadas com o ex-deputado federal Eduardo Cunha. Agora, por último, foi divulgada uma conversa entre procuradores da República, em que o procurador Deltan Dallagnol pede para que a delação premiada dos executivos da Camargo Correia não seja fechada sem que antes o juiz Sérgio Moro fosse consultado. Para o procurador Deltan, fechar a colaboração sem a ciência do juiz Sérgio Moro faria muito mal ao relacionamento construído entre eles.
A parceria, a panelinha, o consórcio, por si só, já é ilegal. Mas, como eu disse, ela revela muito mais. Ela revela um ridículo servilismo, um vergonhoso capachismo da acusação em relação ao juiz. Enfim, se eu fosse membro da honorabilíssima carreira do Ministério Público, estaria hoje, no mínimo, com imensa vergonha das atitudes do procurador Deltan Dallagnol. Afinal, suas atitudes reforçam a infundada ideia de que os promotores de justiça são meros serviçais do juízo. O doutor promotor, quando eu era, o júri anuncia a absolvição do Bárbaro. Ao sair do fórum, chega, é o juiz. Não, definitivamente não. Um desses aspectos, panelinha. Parabéns, doutor.